Olá, querido ouvinte do podcast Graça Café. Esse é mais um episódio, da nossa pregação e infelizmente você acabará ouvindo alguns ruídos, que ficarão aí no seu aparelho, mas isso é um problema nosso com a gravação. Então pode ficar despreocupado que o seu dispositivo está em bom estado, tá? Então, nosso presbítero Afonso fez uma pregação baseada em 1 Coríntios, no capítulo 4, fez a leitura do verso 1 ao verso 13. Então, é essa leitura e é esse texto que o nosso irmão presbítero Afonso fará a leitura. Amém? Fique com um bom episódio para você. Espero que você goste e que o Senhor o abençoe. Pela preocupação, ele é o grande pastor, é a preocupação que ele sempre teve com a igreja. Mesmo ele depois de preso, nessa época ele não estava preso, mas as outras cartas, quando ele estava preso em Roma, que ele escreveu, fortalecendo a igreja, ajudando. E aqui ele fala sobre um assunto muito chama atenção, sobre a pregação responsável a Deus. Ele fala sobre a responsabilidade do pastor, do pregador, do missionário, daquele que prega a palavra de Deus. E diz assim, a partir do verso 1 até o verso 5, ele diz, depois eu vou ler mais alguns versos. Assim, pois, importa que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, logo do início, uma explicação que o apóstolo Paulo dá para a igreja da responsabilidade da verdadeira palavra de Deus, daquele que prega a palavra da verdade, a palavra o qual transforma vida, que dá transformação de vida, o grande papel do pregador do evangelho. Por isso ele diz logo no início, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, aquele que fala com orientação do Senhor, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos muitas das vezes é pregador da palavra, mas muitas das vezes você não vê o Espírito Santo agindo na vida de algumas pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja para que olhe para os seus pastores e vê nele o seu chamado, vê o homem de Deus de fato pregando a palavra de Deus, palavra transformadora do evangelho. E muitas das vezes, irmãos, isso é muito difícil, às vezes é difícil. Às vezes a igreja, muitas das vezes, não reconhece, ou algumas pessoas não reconhecem isso nos seus pregadores. Mas conforme eu mesmo já disse aqui, toda vez que nós se colocamos aqui com temor no Senhor e com a grande responsabilidade de falar deste evangelho, nós devemos reconhecer que é Deus que está ali falando através de quem está nesse púlpito, porque o Senhor usa o pastor, por isso que nós chamamos o anjo do Senhor, o anjo da igreja. Quando nós lemos lá em Apocalipse que Jesus manda que João escreve as 7 igrejas, todos os pontos ele manda escrever ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Os pastores da igreja, aquele que conduz a igreja, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E ainda diz mais sobre o julgamento. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel na palavra. Isso é o papel principal do pastor. A fidelidade naquilo que ele prega. A fidelidade naquilo que o Senhor requer dele mesmo. Porque é Deus que requer. É Cristo que requer. E se houver algum tipo de erro, qualquer coisa, não somos nós. Ele está dizendo, o julgamento vem do próprio Senhor. A cobrança vem do próprio Senhor. É Deus quem vai cobrar daquele que muitas das vezes, se não pregar a verdadeira palavra de Deus, se distorcer a palavra de Deus, a responsabilidade dele é com o próprio Deus, porque o Senhor
é que conduz a sua igreja. E a responsabilidade de dirigir a igreja é do próprio pastor. E a igreja é de Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Cabeça da igreja é Cristo. O pastor simplesmente é um que o Senhor colocou na sua igreja para conduzir as ovelhas. Pastor, ele é que nem um de nós, servo do Senhor, com a responsabilidade grande de conduzir as ovelhas do Cristo aqui na terra. E quando muitas das vezes uma ovelha se perde, muitas das vezes o pastor chora, passa a noite acordado por uma vida. Quantas vezes eu já conversei com pastores do nosso presbitério e dizia assim: já chorei muito, presbítero, por causa de uma vida, e às vezes a gente não sabemos. Às vezes nós vemos o nosso pastor e nem imaginamos o que está passando na vida. E o apóstolo Paulo, ele manda essa carta à igreja nessa situação, mostrando qual a responsabilidade que ele tem. Quem justifica é o Senhor. No verso 3 e 4, diz que: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tão pouco, julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele está na condução do Senhor. É Ele que conduz a igreja. Todo julgamento virá quando o Senhor voltar. Não só o pastor, todos nós seremos julgados pelo Senhor. Inclusive, hoje na escola dominical nós estudamos sobre isso. O Senhor vai voltar um dia e julgará a todos. Não somos nós que julgamos alguém, mas é o Senhor que volta para julgar. E nesse dia será um julgamento. Hoje o nosso Cristo, ele está lá do lado do Senhor como advogado nosso. E futuramente ele virá para julgar. Não só pastores, mas a todos, que todos somos servos do Senhor. E a partir do verso 6 aqui, ele tem uma reprovação severa. A partir do verso 6, diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por vosso exemplo, por nosso exemplo, aprendeis isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou de detrimento de outro. No 7 ele diz: pois quem é que te faz sobressair? O que tem tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por quê vangloriar, como se não o tivesse recebido? Ele quer dizer assim, mesma coisa dizer: olha para mim, igreja. O pastor tem que ter coragem, ou quem está à frente tem que ter coragem de dizer assim: olha para mim, igreja, eu quero ser o exemplo para vocês. É isso que ele está dizendo. Nós queremos ser exemplos para vocês, para a igreja. Olha para mim. Será que eu posso dizer isso para a igreja? Será que vou puxar para nós como presbítero mesmo, ou como o próprio pastor dizer assim, nós podemos falar: olha para mim e faz o que eu faço, me acompanha, pisa nos meus passos. Mas que nem o apóstolo Paulo mesmo diz: eu sou exemplo de Cristo, então eu sou o guia. No verso 9 ele diz: olha, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Aqui ele abre o coração, como se fosse condenados à morte, porque aos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjo como a homem. Muitas das vezes a liderança, o pastor, o presbítero, a própria igreja são chacoalhadas pelo mundo, são criticados pelo mundo. E quem está à frente, irmão, são muito mais, por causa da responsabilidade que tem, e o mundo que é cada dia mais declinir a vida de um pastor ou de quem está à frente de uma igreja. E ele vai dizer só: nós somos loucos por causa de Cristo. No verso 10 ele diz: nós somos loucos, tudo isso que nós fazemos porque nós somos loucos. Aí diz mais: olha, vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezáveis. É o desprezo que muitas das vezes tenha do mundo, das pessoas que estão no mundo, pelo cargo, pela responsabilidade que tem. Aí ele vai dizendo assim: até a presente hora sofremos fomes e sede e nudez, e somos esbofeteados
e não temos morada certa. Tudo isso o apóstolo Paulo estava mostrando daquele que tem a sua responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele se coloca aqui na pior situação. E se vocês analisar, estudar a história do pastor presbiteriano, que eu citei no início, foi padre, foi pastor, como chegou o final da vida dele, foi mais ou menos isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A triste história do final de vida, muitas das vezes por falta de quê? Falta de reconhecimento do que é ser um pastor, muitas das vezes. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos bofeteados e não temos morada certa. E nós fadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quanto a nós injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado. Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte quando diz, olha, até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escórnia de todos. Ele abre o coração do que ele está passando na vida. E que mundo pode passar. Sabe por quê, irmãos? Porque prega o evangelho, prega a salvação, prega as boas novas de salvação ao mundo, e o mundo despreza. São aqueles que são desprezados pelo mundo. Quando ele coloca aqui a triste história de vida de um pastor quando ele chega numa situação dessa. Mas nós temos a grande alegria de pregar Cristo, ser perseverante na caminhada com Cristo, ter a certeza do que está sendo feito, está sendo pregado, é uma ordem do Senhor. Ter a certeza que não está sozinho, ter a certeza que o Senhor disse um dia, ide, pregai o evangelho, vai, batiza, e tem certeza que você não está só, porque eu estarei contigo até a consumação do século. Isso é a certeza que nós temos. Isso é a certeza, pastor Igor, que nos fortalece na caminhada, principalmente vocês que são pastores, os seminaristas que estão estudando, se preparando para ser pastor, ter certeza que não está só, porque o Senhor prometeu e a promessa dele não falha. Aqui no segunda carta de Coríntios, segunda carta, capítulo 2, aqui fala sobre a vitória, e não fala sobre a vitória do pastor. A vitória é de Cristo. A vitória é do Cristo. A vitória é daquele que se entregou pela sua igreja. A partir do verso 14 diz assim: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A vitória do Senhor diz por meio de nós, com o poder do Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que conduz, é Ele que conduz, o triunfo é dele, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom perfume, a fragrância de Cristo. É interessante, se a gente usa um perfume, se alguém passar e não perceber esta fragrância, não tem valor. Mas como nós falamos, nós somos o bom perfume de Cristo, porque o mundo tem que ver em nós essa diferença e tem que ser atingido por a pregação, porque nós somos bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte, para com os que aquele que no aroma de morte e para aroma de vida. Quem, porém, é o suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu quero fechar com esse versículo, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando, fazendo um mercado do evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade, da parte do próprio Deus. Da parte do próprio Deus. Pregação com sinceridade e com fidelidade. Este é o papel do pregador da palavra. E principalmente do pastor da igreja. Aonde ele estiver, tem essa grande responsabilidade de pregar a verdade. E não mercadejar, fazer de um mercado a palavra de Deus. Trazendo para a nossa vida, hoje, o que nós estamos vivendo, muitas das vezes no Brasil. Vocês sabem que existe isso. Vocês sabem que existe. Mas louvado seja Deus. Ainda temos pastores, missionários, pregador da palavra com sinceridade.
caridade. E que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida dos nossos pastores, não só do pastor Igor, mas dos nossos pastores espalhados pelo esse Brasil, que hoje comemora o Dia do Pastor e está sendo homenageado. Que o Senhor nos abençoe, que a cada dia mais possamos reconhecer em nossos pastores a fidelidade que ele tem com a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.